Nossa realização individual vem na medida em que nos tornamos conscientemente um com nossa fonte. E essa unidade é expressa em nosso relacionamento com um outro alguém. Como a consciência única é a vida de todos os seres, somos automaticamente um com todo ser espiritual, apareça como pessoa, animal, vegetal ou mineral. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? João 4:20. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Em nosso serviço ou devoção ao homem, expressamos nosso amor a Deus e reconhecemos a unidade de Deus e do homem, e não apenas orando por nós mesmos e nossos amigos, mas rezando pelos nossos inimigos, assim fazendo de amigo o inimigo. Vivendo no que o Mestre chamou de esse mundo, João 18:36, estamos num estado de limitação total, acreditando que nossas vidas estão sendo mantidas e sustentadas pelos nossos próprios esforços ou nossa própria sabedoria, sem perceber que somos parte um do outro. Assim como cada ramo é uma parte do tronco da árvore, assim somos uma parte da videira, o Cristo, e aquela videira, o Cristo, é um com o Pai. Cada um neste mundo é um agente que contribui para com o todo, e é, embora invisível para os olhos humanos, a videira que é o Cristo, um com o Pai, atraindo em si mesmo individualmente tudo o que o Pai é e tudo o que o Pai tem. Nós podemos relaxar e descansar na garantia da graça divina, porque agora sabemos que a graça está operando universalmente. A graça que começa na fonte e flui através de nossa consciência individual, como se fosse através de uma invisível videira, mantendo e sustentando a alma, a mente e o corpo. Como seres humanos, somos como o filho pródigo que se separou da casa de seu pai e começou a usar a sua própria substância, a qual não estava sendo renovada. Só depois de tudo esgotado, ele percebeu o que tinha acontecido e sabia que, uma vez que ele se reconciliasse com seu pai e fosse restaurado na casa de seu pai, ele seria o herdeiro do reino inteiro. Então, assim é conosco. No momento em que nos reconciliamos em unidade com nossa fonte, imediatamente somos herdeiros, co-herdeiros. Romanos 8:17. De todas as riquezas celestes. Na minha reconciliação, é necessário saber não só que sou herdeiro de Deus, mas também devo saber que sou um co-herdeiro com você, de modo que eu inclua você nessa filiação divina. Na minha reconciliação com Deus e com você, eu me realizo. Nesse estado de reconciliação, nós passamos do homem da terra para aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Agora, nossos caminhos na terra são prósperos, não em virtude de nós mesmos, mas em virtude de nossa união com nossa fonte e através dessa fonte com todos os outros. O homem da terra, limitado em sua mente pela força de seu corpo, vive em guerra com outras pessoas, sempre buscando algo que o outro tem, sempre querendo algo que outra pessoa tem, acreditando que a grama do outro é sempre mais verde, nunca chegando à realização dentro de seu próprio ser. Mas quando uma transição de consciência é feita, ele torna-se ciente de uma consciência transcendental, pela qual ele pode aspirar. Vamos supor que perdemos algum objeto, um anel, um alfinete ou qualquer outra coisa, e começamos a vasculhar nosso cérebro para lembrarmos o que possivelmente fizemos com isso. Pode ser, e muitas vezes é o caso, que nós o encontremos novamente. Mas agora, quando pensamos nesse objeto perdido, nos lembramos instantaneamente que temos acesso à onisciência, todo saber, e que não estamos limitados à nossa memória ou dependentes de uma busca laboriosa. Em vez disso, voltamos-nos para dentro,
relaxamos nosso pensamento consciente, ouvimos e, em seguida, somos guiados instantaneamente para onde está o objeto perdido, ou observamos ele ser devolvido a nós. Por qual processo? Pelo contato consciente que fizemos com a inteligência infinita que governa e orienta o universo. É a lei para todo este universo. E que agora aceitamos como nossa inteligência como a fonte para a qual nos voltamos. Se esse objeto estiver em qualquer lugar dentro do nosso alcance, nós seremos levados a ele. E se não, por esperar pacientemente e porque temos a onisciência operando em e através de nossa experiência, será de alguma forma restaurado para nós. Enquanto tivermos onipotência e onipresença, nós não podemos falhar. Em nossos negócios, na profissão ou na vida familiar, se estamos conscientes de uma necessidade, de uma discórdia ou de uma desarmonia, em vez de nos perguntarmos o que poderíamos fazer sobre isso, vamos relaxar por um momento. Através da nossa consciência, temos acesso ao infinito, a todo o saber, que está sempre presente e é o único poder. E estamos imediatamente em contato com a sabedoria necessária para trazer a solução. Não faz diferença se o que pretende se instalar é doença física, mental, doença moral ou financeira, ou uma doença das relações humanas. Na presença de Deus, tudo é dissolvido e transmutado. Deus nos deu sua divina consciência e, através do nosso acesso para isso, ela torna-se o pão, carne, vinho e água. A graça divina pode aparecer como redes cheias de peixes, ainda que, um momento antes, o mar parecesse estar vazio deles. A graça divina não nos dá qualquer coisa ou fabrica qualquer coisa para nós. A graça divina aparece como? Nunca. A graça divina nos dá ou faz alguma coisa. Ela dá forma a si mesma conforme a nossa necessidade do cotidiano. Para mudar a consciência do homem mundano, que é inteiramente limitado em si mesmo, mentalmente, fisicamente e financeiramente, para ser aquele homem que tem o seu ser em Cristo, precisamos conhecer esta verdade. A graça divina vive minha vida e eu vivo como um observador da glória de Deus na Terra. É a glória de Deus que aparece como minha alma, mente e corpo. É a glória de Deus que aparece como frutos, como harmonia, sucesso e abundância em minha vida. Eu, por mim mesmo, separado e à parte dessa graça divina, não sou nada, nada mais do que um ramo que murcha quando é cortado fora da árvore. Mas tendo sido conscientemente reconciliado para com Deus e com o homem, agora estou pleno e completo, vivendo pela graça de Deus, com acesso a tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem. Todo bem que está fluindo como meu, em mim e através de mim, é a glória de Deus se manifestando. Enquanto eu permaneço neste Espírito de Deus e deixo o Espírito de Deus habitar em mim, eu reconheço sempre que, embora invisível, existe este ser transcendental dentro de mim, ao qual eu tenho acesso para sempre. Eu sou um com a fonte, e nesta unidade eu sou um com o mundo humano, animal, vegetal e mineral, e os mundos além. Eu estou em unidade com a consciência de todo Filho de Deus que já existiu desde o princípio dos tempos, e com cada criança de Deus que virá em expressão até o fim dos tempos. Eu estou em união com a inteligência divina do passado, do presente e do futuro. Nenhum segredo espiritual está escondido de mim, nem não mesmo aqueles segredos que eram sabidos pelo desconhecido Krishna de milhares de anos atrás, e nem os segredos que serão conhecidos pelos Budas e Cristos de aqui a 10.000 anos a partir de agora, pois estamos unidos na infinita consciência divina, que é a consciência de toda a humanidade deste planeta e em todos os outros planetas onde a consciência divina opera. Isso significa onipresença. Onipresença agora,
onipresença do que chamamos de passado e onipresença do que chamamos de futuro. Eu estou vivendo nessa onipresença agora. Eu estou agora na consciência de todos que já viveram, que estão vivendo agora e que viverão na consciência divina, pois somos todos um. Essa infinita consciência divina de Deus, a consciência do passado, do presente e do futuro, é a minha consciência neste momento. Independentemente do nosso atual estado de pecado, doença, pobreza ou escravidão, nós temos acesso ao infinito através de nossa própria consciência, porque a transcendência está presente conosco e a realização desta verdade deve começar a nos libertar imediatamente. Conforme a sabedoria espiritual começa a se revelar para nós, rapidamente torna-se aparente que esta verdade tem sido revelada a nós, como nossa identidade e como nosso acesso à onipresença, onisciência, e essa onipotência que deve ser a verdade universal, porque é impossível personalizar o infinito ou a eternidade, e assim somos reconciliados com o outro e com toda a humanidade. Mas se nós deixarmos um irmão fora desta família espiritual, estaremos renegando parte do amor de Deus, do universo de Deus. Nenhuma verdade que é revelada dentro de nós é para nós mesmos. É sempre assim. A graça de Deus pode fluir através de nós para aqueles que são levados a nós por luz. Ela flui através de nós para que possamos compartilhar com todos que a buscam. É por isso que toda a verdade que é percebida como uma verdade de nosso ser deve ser compartilhada com todo mundo em silêncio e em sigilo, nunca quebrando esse silêncio ou sigilo até que sejamos chamados a fazê-lo. Silenciosa e secretamente, sempre que uma verdade é revelada dentro de nós, nós imediatamente abrimos nossa consciência e recebemos o mundo, percebendo que esta é a verdade universal sobre toda a humanidade, sobre o universo passado, o universo presente e o universo que está por vir. Que diferença entre o homem mundano, que tem apenas sua própria mente e sua própria experiência nas quais confiar, e aquele homem que tem acesso à consciência de Cristo e à sabedoria espiritual dos santos e sábios de todos os tempos. Porque nos reconciliamos com a consciência divina, que é a consciência individual desses santos e sábios, e é também a nossa consciência e a consciência daqueles que estarão pregando a verdade espiritual daqui a 1000 anos. Nós temos acesso a toda a sabedoria espiritual deles. A mesma consciência que se expressa através deles é a consciência que se expressa através de nós quando voltamos e vivemos pela graça, em vez de viver pela força e pelo poder. Por trás de cada indivíduo que já recebeu uma verdade espiritual, uma ideia para uma invenção ou algum tipo criativo de música ou arte, há uma consciência infinita, que é a sua fonte. Quando uma pessoa toca isso, ela pode tocar toda a sabedoria proveniente daquela fonte. A consciência do ser individual é infinita, e para trazer esse infinito, tudo o que ele precisa fazer é voltar-se para dentro. Minha unidade com Deus constitui minha unidade com todo ser espiritual e com cada ideia ou coisa espiritual. Esta unidade não pode ser limitada por tempo e espaço. Ela só pode vir à tona através da introspecção, contemplação e meditação, através de qualquer coisa que tire a atenção do mundo exterior e a chame de volta para esse centro interior. A graça nos leva para dentro, para o reino da consciência, e então uma atividade da graça começa seu fluxo. Entra no santuário, fecha a porta dos 5 sentidos físicos e ouve o Eu. Busca a mim, o infinito ser divino, e eu farei de ti pescador de homens. Nenhuma pessoa pode fazê-lo, mas eu o farei. Eu que sou o Eu do seu ser interior. Eu te mostrarei o caminho. Eu irei diante de ti. Eu vou preparar mansões para ti. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Se mantivermos o princípio
de que a consciência divina é a nossa consciência individual, secreta e sagrada, e se nós praticarmos isso conscienciosamente, milagres terão lugar em nossas vidas como nós mesmos não acreditaríamos ser possível. A maneira em que isso funciona é um mistério para nós, mas porque às vezes aparece de forma tão naturais que nós não percebemos que é providenciado pela graça divina. No entanto, se pensarmos nisso em termos da graça de Deus, veremos como isso pode ser infinito, não limitado a nós, mas limitado pela nossa receptividade. Pelo nosso exemplo, pela nossa luz, o mundo verá e buscará essa luz, e ele a encontrará, porque esta é uma verdade universal. A demonstração do infinito em nossa experiência é medida pelo grau em que praticamos um princípio dessa natureza, nunca revelando, jamais falando sobre isso, e nem tentando ensiná-lo, até sermos tão conscientemente um com isso que possa fluir por si mesmo. Então, nós somos um instrumento através do qual a mensagem vem. Ela nos abençoa, mas sua maior bênção é que os outros são levados a nós, e então ela torna-se uma verdade universal, que abençoa todo o universo. Isso pode causar uma ruptura em nossa vida. Um empresário pode encontrar menos tempo para seus negócios e uma dona de casa menos tempo para sua casa. Mais e mais, descobrimos que estamos sendo atraídos para um esquema universal das coisas. O mestre e eu não estamos falando de um homem, mas do Espírito de Deus, que diz a partir de dentro: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. E isso nos tira do nosso pequeno trabalho de pesca para uma atividade que permite a graça que nós descobrimos abençoar o mundo inteiro. No momento em que provarmos que a consciência infinita deste universo é a nossa consciência individual e que nós temos acesso à consciência que é, sempre foi e sempre será, então seremos chamados de pescadores de homens, para sermos uma luz para o mundo. Porém, a luz não sai procurando lugares onde brilhar, assim como o sol que atravessa rapidamente os cuis e sua luz brilha e chega ao mundo todo. Então, conforme nós, em alguma medida, nos tornamos a luz, nós mantemos o que recebemos como sagrado e secreto, até que o mundo venha à nossa porta por isso. Todo o princípio da vida espiritual é que temos acesso ao infinito através de nossa consciência, e então voltamos-nos para dentro para deixá-lo fluir, tendo cuidado de nunca personalizá-lo e nem achar que nos tornamos bons ou que nos tornamos espirituais. Não, nós nos tornamos instrumentos ou transparências para a infinita graça universal. Se a personalizarmos, nós a sufocaremos e a anularemos, mas podemos aumentar seu fluxo, percebendo-a como graça infinita, fluindo universalmente. Isso não nos glorifica, mas nos deixa ficar parados como a árvore, a revelar a glória de Deus. Qualquer outra coisa é atender ao ego, e o ego deve morrer tão completamente quanto o ramo da árvore que pensa que é algo por si mesmo. Então, é isso que nos reconcilia com Deus e nos realiza. Que coisa maravilhosa é se reconciliar com Deus e, portanto, com a sabedoria de todas as eras. Que coisa maravilhosa é ser reconciliado com Deus, onipresença e onisciência, permanecendo na graça permanentes. Essa graça é o nosso maná, e como a graça é onipresente, como o maná, está sempre presente, aparecendo como a forma necessária para cada momento particular. Pela graça de Deus, o maná chega a nós para suprir-nos com nossa liberdade espiritual, mental, moral, física e financeira. Não uma liberdade de qualquer coisa, mas uma liberdade em e a partir da graça. Mas se esquecermos por um momento que tudo isso está aqui onde estamos agora,
e nós o procurarmos no futuro, então o perderemos. Que nunca sejamos tentados a acreditar nem por um momento que vamos receber a graça de Deus amanhã. Que nunca acreditemos que nosso aluno ou paciente receberão a graça de Deus depois de darmos algum tratamento, prece ou meditação. Não. Nossa sabedoria consiste em perceber que aqueles que se voltam para nós já estão sobre a graça de Deus, e não que nossa oração é que vai estabelecer a graça de Deus. Nossa oração é o reconhecimento da onipresença da graça de Deus, de modo que a graça, que envolve nosso aluno ou paciente desde antes do mundo começar, agora entra em manifestação visível, por causa do nosso conhecimento desta verdade, por causa da nossa oração, meditação, tratamento. Nós, por nós mesmos, nada seríamos, mas o que somos? Somos pela graça de Deus. É pela graça de Deus que temos a consciência da onipresença, onipotência e onisciência, que temos acesso à sabedoria do mundo, à sabedoria de todo e qualquer tempo e espaço. Habite em Cristo. Seja aquele homem que tem o seu ser em Cristo, vivendo pela graça. Caminhe nesta terra por um único propósito: revelar a glória de Deus.